Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema Sacudir o Pó. E como expositor, nós temos o prazer em receber o nosso amigo Davi Santos. O Davi, ele é professor de música, ele é músico, já tocou em várias orquestras no Brasil e é maestro da orquestra aqui do Jesus de Nazaré. Ele é diretor do Instituto Ágape, palestrante e grande facilitador dos estudos aqui da casa. Portanto, Davi, seja bem-vindo e uma boa palestra. Mais uma vez, uma boa noite a todos. O tema desse estudo, eu acho ele muito interessante e bem atual, até para os dias de hoje, pelo que nós temos vivenciado muito em vários âmbitos da nossa vida, seja num ministério, num trabalho, abraçado na casa, seja talvez no trabalho mesmo, secular, né, de onde vem o sustento da nossa casa, seja nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos afetivos. Quem nunca se sentiu cansado? Quem nunca sentiu aquela vontade de falar assim, eu queria sumir, né? Quem nunca? Tem uma leitura muito linda no livro Caminho, Verdade e Vida, do psicografia do Chico, né? De autoria de Emmanuel. Se eu não me engano, é a lição 83. E ela fala o seguinte, que certamente no mundo nós teríamos aflições, e que nos momentos de dor não nos seria proibido chorar, mas que nós nos esqueçamos de Deus, nosso Pai, né, que olha por nós e conhece cada uma de nossas necessidades. E o próprio Cristo já nos disse isso, é que às vezes nós nos esquecemos que nós não estamos órfãos nessa terra. Nós não somos filhos esquecidos, muito pelo contrário. Nós somos filhos e filhas muito amados por Deus, nosso Pai. Quem aqui tem filho? Levanta a mão, por favor. Quando seu filho está lá, né, passando um aperto danado, e ele quer falar com você, principalmente aí os adolescentes, né, quem tem filho adolescente, o que faz? O que ele faz? Ele liga, não é verdade? Ou então manda um WhatsApp, né? Lá em casa acontece isso muito. Nós temos uma filha de 16, vai fazer 17 anos, e sempre quando ela tem alguma dificuldade na escola, começa, né, o telefone vibrar demais dentro do bolso. O meu particularmente vive no silencioso, porque eu trabalho dando aula de música, então eu já nem deixo o telefone ligado. Aí eu já penso, opa, é a Larissa. E aí eu olho, depois é o WhatsApp dela, né, precisando de alguma coisa. Nós, como filhos e filhas de Deus, como nós mandamos um WhatsApp para Deus? Como nós fazemos uma ligação para o nosso Pai? Através do quê? Da oração. E nós fazemos o uso da oração com frequência? Ou nós fazemos o uso da reclamação com frequência? Qual das duas coisas nós utilizamos mais? Porque na maioria das vezes, o nosso discurso, e eu me incluo, é o seguinte: está muito difícil, fulano é muito complicado, cicrano eu nem aguento mais. Eu vou para o meu trabalho, eu vou ver o Zezinho, eu não suporto olhar na cara do Zezinho mais. Né? Não é assim? Deus tem até aquela brincadeirinha, né? Me dá paciência para aguentar meu chefe, porque se me der força, eu vou bater nele. Às vezes quando ora, ainda ora desse jeito, né? Como nós estamos utilizando o benefício
da prece. O tema desse estudo, ele foi inspirado na leitura 71 do livro Pão Nosso. Um livro excelente, né? Para leitura e reflexão diária. Então, quem não tem esse livro, fica a sugestão. Ótimo para a gente ler. Eu gosto de ler ele sempre, principalmente de manhã. E fala o seguinte: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. E é tão interessante que isso é uma citação do Evangelho, né, de Mateus, capítulo 10, versículo 14. Eu até, antes de ler o que Emmanuel nos diz, eu deixei anotado aqui, de forma literal, o que o Evangelho, o que está escrito no Evangelho, né? Eu peguei até alguns versículos anteriores para a gente poder contextualizar o porquê que Jesus disse isso, porque o que nos parece, a uma primeira vista, que Jesus está falando para a gente ser rancoroso, ser grosso, né? Ah, eu não fui bem recebido, eu vou sacudir até o pó do meu sapato. Daqui eu não quero levar nada. Não é essa a primeira impressão que a gente tem? Mas olha aqui, o que aconteceu? Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, esses são os 12 apóstolos. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, não entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Aqui na realidade, Jesus, ele chama os seus discípulos, né, e os enviam para o mundo para poder pregar as boas novas do Evangelho. Aqui é citado os 12, mas nos capítulos anteriores nós vamos vendo que Jesus, na realidade, ele envia muito mais do que os 12, porque ele se acerca da multidão dos discípulos que o seguia, né? E então fala para que os seus seguidores não guardassem aquela boa nova para si próprio, mas que o resto do mundo também conhecesse das doçuras do Evangelho. Mas então por que Jesus fala para sacudir o pó? Para a gente entender o porquê dessa fase de sacudir o pó, a gente precisa entender como que era feita, como que aquele povo vivia naquela época, né? Todos nós sabemos que o Império Romano, ele dominava a Judéia, a Palestina naqueles tempos. E qual que era uma característica do Império Romano?
eles construíam o quê? Estradas, né? De uma província para outra. Eles, de certa forma, ligavam todo o império através de estradas. Olha que interessante. A estrada romana era uma infraestrutura física vital para a manutenção e desenvolvimento do Estado romano e foram construídas a partir de 300 anos antes de Cristo. Através da expansão e consolidação da República Romana e do Império, elas forneciam meios eficientes para o movimento terrestre dos exércitos, de funcionários do governo, de civis, além de comunicação oficiais e bens de comércio. Então, para que eles faziam isso? Para que fosse mais fácil, como o Império Romano era muito vasto, para ficar mais fácil deslocar tropas, para que pudesse deslocar também mantimentos e para que os próprios magistrados do Império Romano pudessem ir de uma província, de uma cidade a outra e aplicar a lei romana. Agora, o mais interessante é que durante todo o período, né, que se deu a expansão popular e o esplendor do Império Romano, que foi até 117 depois de Cristo, eles construíram mais de 80 mil quilômetros de estrada. Dava para dar cerca de 2 voltas inteiras ao redor da Terra. E aí fica a pergunta: por que os romanos, né, começaram a construir essas estradas 300 anos antes do Cristo, terminaram 117 depois de Cristo? Então, foram mais de 400 anos construindo estradas, né? Vamos colocar dessa forma. Naquela época não tinha avião, não tinha carro, tinha o jumento, né? Nem tanto cavalo, não se utilizava tanto cavalo. O povo hebreu, o povo judeu, eles utilizavam mais de jumento para fazer essas pequenas viagens. E, em alguns casos também, o transporte era através de pequenas embarcações, mas principalmente através de estradas. Olha como é vasta a sabedoria divina, né? Como o Evangelho poderia ser pregado, se expandir, se não houvesse uma infraestrutura adequada para que o mesmo pudesse viajar de um local para o outro. Então, bem antes do Cristo, já começou o quê? A construir as estradas, né? O Império Romano já começou a fazer essa ligação da Judéia, da Palestina, através da Europa e das cidades romanas, que era o quê? O centro da civilização ocidental. E através daí pôde a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, sair do Oriente, sair ali da Palestina e fazer todo o trajeto, todos os trajetos, chegar em Roma e através de Roma se expandir para o mundo todo, né? Nós vamos ver isso mais acentuado com a missão de Paulo, né? Que é alguém que nós vamos citar muito aqui no nosso estudo, através do ministério de Paulo, que abre igreja nas cidades romanas e nas cidades vizinhas e faz todo este trabalho organizacional da expansão do Evangelho na Terra. Detalhe, né? Ele é chamado apóstolo, porque ele não conviveu com Jesus. Ele aprendeu sobre Jesus, principalmente com Ananias, né? Quem ele ia, ele tinha cartas de Roma para matar, inclusive. E foi talvez um dos maiores pregadores do Evangelho. E Emmanuel, então, ele fala o seguinte para a gente: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia e impenitência. Por que do pó? Porque viajar a pé naquelas cidades poeirentas, né, a pessoa ficava coberta de pó mesmo, tanto que era costume. Quando, até há pouco tempo atrás, quem viveu na zona rural,
vai lembrar disso, né? Que era comum a pessoa, antes de sentar à mesa para comer, ter uma bacia para lavar os pés, a mão e o rosto, né? Exatamente para limpar o pó da viagem. Às vezes a pessoa chegava tarde e tomar banho também era complicado, porque era geralmente bacia ou outros apetrechos que se diferem muito dos chuveiros, das duchas que nós temos hoje em dia nos nossos banheiros, né? Graças a Deus. Então, se utilizava desses apetrechos para fazer a higienização. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Quer dizer, Jesus ele ensinou através de parábolas. Toda parábola do Cristo tem uma lição moral embutida por trás. Por isso que o seu evangelho, as suas lições, elas são atemporais, né? Elas servem para todas as situações e para todos os tempos. Tanto que elas foram ditas há mais de 2000 anos atrás e são atuais nos tempos de hoje. Porque se nós formos ler e refletir verdadeiramente no Evangelho, nós encontramos as respostas para as nossas maiores dificuldades existenciais, né? Por isso que existe até aquela máxima, né? Como nós vimos ali nas perguntas e respostas. Na realidade, o corpo ele reflete a enfermidade do espírito. E qual a melhor terapia para que o espírito se cure? É chamada de evangelioterapia, né? É o melhor medicamento para curar os males físicos, espirituais, sentimentais, morais. O ensinamento, porém, é muito mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Quem aqui já fez rosca, pão, já trabalhou com fermento? Para que serve o fermento? Para fazer o que com a massa? Fazer a massa crescer, né? E aí, às vezes eu vou usar até uma expressão que eu ouvi, né, há muito tempo atrás por um pastor amigo meu. E aí, uma vez nós estávamos conversando com um casal. E aí, no diálogo, né, com esse casal, aí eles começaram a falar coisas de décadas atrás, um do outro, né? Aí está até parecendo aquela música do milionário José Rico, né? Você esquece que em 82 casou comigo. Aquela coisa assim, lá de antigamente. Aí o pastor virou e falou assim: meu irmão, mas assim não dá. Você fica ressuscitando os Lázaros. Quer dizer, o que está morto, deixa morto. Aonde que está o perdão? Aí a gente vem falar do fermento, né? Quando a gente fica ressuscitando os Lázaros ali, a gente vai fazendo com que aquilo cresça dentro da gente, não é verdade? E o que acontece quando o fermento passa do ponto? A senhora que já fez, né? Já trabalhou com fermento. O que acontece com essa massa? Não vira nada, né? Não presta para mais nada. E é o que acontece com a gente quando a gente deixa as coisas fermentarem dentro da gente, né? Aquele sentimento, ele não vai servir para nada. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. É o que? Trocando em miúdos, não guardar ressentimento. Ou seja, ficar trazendo à tona aquelas experiências infelizes que nós vivemos com pessoas, com situações, né, com atitudes. Natural é o desejo de confiar a outros as sementes da verdade e do bem. A gente sempre procura
transferir para outra pessoa as responsabilidades que cabem a nós mesmos, né? Nós transferimos para o próprio Cristo a responsabilidade que é minha, de construir para mim um amanhã diferente. Quando eu viro e falo assim: olha, eu acredito em Jesus, eu estou salvo. É a teologia da salvação, né? Mas e cadê a minha responsabilidade de mudar de atitude, de fazer diferente? Eu acredito em Jesus, então eu acredito nas palavras dele. Então, quando ele me diz que com o mesmo juízo que eu julgar, eu vou ser julgado, para mim não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, e nós vamos ver isso aqui abaixo daqui a pouco. Ele me fala para dar outra face. E aí eu pergunto para vocês, né, acerca dessa outra face. Da outra face. Será que Jesus quis dizer no sentido literal da palavra? Da outra face eu tomei uma bufetada, aí eu viro do outro lado e falo assim: bate mais. Será que é isso que Jesus quis dizer? Né? Todo mundo já viu uma moeda na vida, eu tenho certeza disso. Existe nas moedas o quê? Duas faces. As duas são idênticas? Não. Então olha para você ver. Vamos tomar como exemplo a analogia da moeda. Da outra face é oferecer algo diferente daquilo que a pessoa está te oferecendo, né? Tem até um ditado popular que fala assim: a cara feia é feia para quem faz. Não é verdade? Os antigos não falavam muito assim? Então, se a pessoa está me tratando com rispidez, está sendo mal educada comigo, aí eu vou ser mal educado, vou ser ríspido, vou ser ignorante, violento também? Ou eu posso virar para a pessoa e falar assim: não, tudo bem, que Deus te abençoe, né? Esfria a cabeça, depois a gente conversa melhor. Eu tenho certeza que as coisas tomam uma proporção diferente da que se eu entrasse na vibração e começasse a bater boca também. Porque quando dois ou mais querem ter razão, todo mundo perde a razão. Não é verdade? Porque ninguém escuta ninguém, ninguém se coloca no lugar de ninguém, ninguém pensa ou tenta se colocar no lugar do outro. Aí entra o quê? O ego falando mais alto. Eu tenho razão, a minha vontade prevalece, é do meu jeito. Não é assim? Quem já ouviu aquela frase assim: eu nasci assim, vou morrer assim? E aí eu completo: desperdiçou uma reencarnação, vai voltar de novo, vai fazer tudo de novo, talvez em circunstâncias bem piores. Eu nasci assim, mas eu nasci para aprender, para crescer, para evoluir e ser diferente. Mas o que essa frase afirma? Que o meu orgulho, o meu egoísmo fala mais alto do que a própria razão. Não é verdade? Quando eu transmito para o outro, segundo a leitura, a responsabilidade, né, que ele fala aqui, natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Por exemplo, numa discussão, né, eu estou discutindo com o meu irmão, com a minha esposa, com o meu colega de trabalho. Vamos trazer isso para um campo mais íntimo, porque a gente conhece melhor as pessoas na nossa intimidade, né? Algum familiar. E aí
discussão ela esquenta ao ponto de alguém falar alguma coisa não tão agradável para o outro, e aí as pessoas ficam de mal naturalmente, né? Fulano me humilhou, fulano falou isso comigo e eu não gostei, eu saí de lá extremamente magoado. Aí vem alguém para intermediar, para poder fazer o meio de campo, né? Para ver se as pessoas se ajustam de novo. E aí eu pego e falo assim: mas fulano é tão bom pro outro, né? Para os outros, por que ele teve que agir assim comigo? Se ele já tem conhecimento disso ou daquilo, então ele tinha que ter entendido o meu lado. Eu estou transferindo, não estou? A responsabilidade para o outro, de agir diferente. Mas por que eu não pude agir diferente? Por que o outro tem a responsabilidade de praticar o bem e eu não? Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Ou seja, se eu estou numa tarefa, seja na casa espírita, seja numa igreja, seja num grupo de trabalho a que eu me encaixe, e ali acontecem situações, levantam-se pessoas que meio que desestabilizam a tarefa, o trabalho, e aí eu começo a desanimar com a casa, eu começo a desanimar com o trabalho, eu começo a desanimar com a tarefa, e o culpado é o outro. Por quê? Porque eu faço o contrário do que Emmanuel nos recomenda. Ao invés de eu ficar me delongando, né, em longas observações e apontamentos que não me conduzem ao êxito da tarefa, por que eu não arregaço as mangas, entendo a dificuldade do outro, seja ela no campo emocional, pessoal, porque cada um de nós aqui nessa sala, né, é um universo que somente nós mesmos e Deus para conhecer. Então, às vezes, a pessoa tem uma determinada atitude com você ou conosco, e a gente logo fica magoado, fica ressentido. Mas o que aconteceu antes com essa pessoa? Qual é o histórico dela? Qual é o histórico de vida? Qual que é o histórico do próprio dia? Será que deu tudo certo no caminho? Está todo mundo bem em casa? Não tem ninguém doente? Né? Por que essa pessoa ficou tão nervosa, ficou tão magoada? Mas a pessoa sempre levanta situações que desestruturam o trabalho. Nós vamos descobrir como lidar com esse tipo de coisa, sem que nós nos desapontemos ao ponto de abandonar a tarefa. Porque a tarefa, bem da realidade, ela é boa para nós mesmos. Quando nós ajudamos, na realidade, nós estamos sendo ajudados. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e os indiferentes serão igualmente chamados pela morte do corpo a nossa pátria de origem? Ou seja, aquelas pessoas que estão tendo dificuldades, que são pessoas problemáticas, por qualquer que seja a situação, a razão, o motivo ou a circunstância que ela haja dessa forma, um dia, tal como nós mesmos, elas também retornarão à pátria espiritual, que é o nosso lar verdadeiro. Ela será cobrada, porque se a tarefa foi dada a mim e a outrem, significa que ela deveria ser desenvolvida por nós. Se ele não fez a parte dele, mas eu fiz a minha, o mérito é de quem? Agora, se eu deixei me levar e também não fiz a tarefa, a perda é de quem? Nós sempre temos escolhas. A nossa maior dificuldade, eu me enquadro, é que na maioria das vezes nós escolhemos aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém.
E dificilmente escolhemos aquilo que nós temos de fato de fazer, né? A maioria dos remédios que é tomado, né, principalmente xarope e por aí vai, não tem o gosto amargo, né? Tem o gosto amargo. Mas é salutar, não é verdade? Você vai oferecer um remédio para uma criança, ela vai fazer cara feia, né? Eu estava até rindo da minha cunhada esses dias, que a menininha dela vive com a gargantinha inflamada, e ela não bebe remédio nem por decreto. Ela já está tão traumatizada com isso, que toda hora que a gente chega na casa dela, ela pergunta se a gente está com febre. Porque ela tem muita febre, né? Ela é petitinha, tem 3 anos, uma gracinha. E aí, para ela tomar o remédio, aí coloca no suco para ela, no suco de laranja. Aí, esse dia para trás, eles estiveram na nossa casa, e aí, realmente, né? A minha esposa, ela estava com a garganta ruim, estava com febre e tal. E aí, ela chegou assim para minha esposa, chama ela de Lolô, né? Ô, Lolô, você está com febre? Aí ela falou, filha, a tia tá doente. Aí ela virou para mim e falou, seu Davi, dá suco para ela. Porque na cabecinha dela, o suco fazia bem, né? Não queria que desse o remédio, queria que desse suco. Então, quer dizer, na maioria das vezes o remédio que a gente tem para tomar, ele é amargo, mas é extremamente necessário. Não é verdade? E a gente quer tomar o quê? O suco, né? Encomenda-nos Jesus com amor, encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo de ti mesmo. Olha como é séria essa frase. Enquanto a gente está preocupado com o outro, com as dificuldades do outro, o que o benfeitor espiritual nos conclama a fazer? Encomenda-os a Jesus e segue na edificação do mundo interior de ti mesmo. Quer dizer, eu preciso preocupar comigo, com o que eu tenho que fazer, não com a dificuldade do outro. Se a dificuldade do outro atarraca a tarefa a ser desempenhada, eu preciso, ao contrário, auxiliá-lo e não julgá-lo, né? Mas Davi, é muito complicado lidar com pessoas. E é mesmo. Às vezes a gente não quer lidar nem com a gente mesmo. A gente levanta de manhã e fala assim, nossa senhora, vamos lá, né? Mais um dia. Não é verdade? Aí a pessoa fala assim, bom dia. Você fala, que foi? Lá que berra a pessoa, né? Tipo assim, a pessoa não tem nada a ver se eu acordei de mau humor, mas é o que está mais perto. Não é verdade? Por quê? Falta amor, falta caridade. E qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Dar uma esmola? Fazer uma cesta básica? Dar uma roupa? Também. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Ou seja, nós não somos perfeitos. Se eu não sou, eu quero que o outro seja. Perdão das ofensas. Nossa, essa aqui é difícil, né? Porque Jesus fala assim, amai o vosso semelhante, o vosso próximo, como a ti mesmo. E eu sempre falo isso. Será que nós nos amamos? Será que eu me perdoo? A gente se perdoar é difícil. Perdoar o outro talvez até a gente consiga. Mas perdoar a gente mesmo é complicado. E olha o comentário de Kardec. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar o próximo e fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmão. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes,
quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Então, olha que interessante, a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Não que a esmola não seja uma manifestação da caridade ou que ela seja importante, mas ela não pode ser só isso. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Todas as relações. Então, ou seja, a todo momento eu tenho a oportunidade de colocar a caridade em prática. Às vezes ouvindo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho a condição financeira, mas eu tenho o ouvido para ouvir, né? Alguém que esteja numa dificuldade. Eu tenho a palavra, que eu possa usar essa palavra para edificar, para levantar o astral de alguém. Aí quando a pessoa vira, né, a esposa vira assim de manhã para o marido, bom dia. Aí o marido, bom dia, meu amor, você está linda, né? Está toda descabelada, né? Acabou de acordar. Aí ele fala, você está linda, olha, acordar e te ver faz o meu dia ser diferente. Não fica legal? Fala que o dia desses dois não vai ser legal pra caramba, não é mesmo? Pode ir para o serviço, aí o chefe está naquele grau, né? Mas a pessoa vai... Aí a esposa, ô meu amor, mas você também é lindo. Você é o colírio para os meus olhos, né? E o mundo pode desabar, gente. Porque o amor transforma. Não é verdade? Né? Quem já leu o livro Paulo e Estevão? É uma leitura fantástica, não é verdade? Eu separei um trecho deste livro para a gente poder entender melhor como aplicar essas coisas que a gente está falando aqui, sobre caridade, sobre dar outra face, sobre sacudir o pó, né? Não guardar o ressentimento e continuarmos na tarefa sem desanimar. Porque Paulo, apesar de todas as dificuldades, ele levou a sua tarefa até o final. Não é verdade? Nesse trecho do livro, eu acho ele muito bonito, inclusive, né? Porque Paulo, ele já estava cansado do seu ministério, dos trabalhos que ele estava tendo e tudo, e ele tinha um amor, né? A Abigail, que já havia desencarnado e tal, quem leu o livro vai saber, eu não vou entrar muito nos detalhes. Então ele, meio em desdobramento, né, que é quando nós adormecemos e acontece o desdobramento do espírito, o nosso espírito, então, ele se vê previamente livre do corpo físico, e aí é onde nós vamos ter contato com os nossos entes queridos, os nossos mentores, os amigos espirituais. E ele tem esse encontro com a Abigail. E aí, então, ele faz algumas perguntas para Abigail. Tão logo ele observa que aquele momento maravilhoso entre os dois estava chegando ao fim, né? Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grandes números de perguntas. E aí então, apesar de todas as perguntas, ele separa algumas e faz. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como que nós podemos fazer para entender de forma perfeita o que Cristo espera de nós? O que Cristo nos chama a desenvolver no universo íntimo de nós mesmos? Aí a resposta dela é curta. Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Ama. E aí então ele continua. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização, amar os nossos inimigos, né? Aí ele disse: penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha,
trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Quando Abigail fala para trabalhar, ela está falando para ele trabalhar dentro dele mesmo. Porque se o meu mundo interior não está legal, como que eu vou exteriorizar algum bem? A gente dá aquilo que a gente tem. Se alguém chegar para mim e falar, Davi, eu estou precisando de dinheiro, me empresta 10 mil aí. Eu não tenho. Mas eu posso te dar uma palavra, né? Olha, meu irmão, Deus vai te abençoar. Você vai conseguir trabalhar e vai conseguir esse dinheiro. Se eu tivesse, né? Estava na sua mão. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. A gente às vezes é muito ansioso com as coisas. A gente quer as coisas para ontem. Disse ela ainda num gesto de terna solicitude. E aí ele continua, né? Onde a liberdade do Cristo, onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos e de outras raças, concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a liderança dos homens? Ou seja, como que eu vou aplicar tudo que o Evangelho me propõe? Como que eu vou fazer a obra que Jesus espera que eu faça em mim mesmo e na construção desse mundo de regeneração, se eu dependo da força, tarefa, da ajuda, do auxílio de homens, que assim como eu são falhos, têm dificuldades. E ela então respondeu mais uma vez, perdoa. Então qual que é o segredo do sucesso? Para sacudir o pó, para que a gente continue firme na nossa tarefa, nessa tarefa árdua da construção desse mundo melhor no nosso universo interior e sermos coautores na construção desse mundo regenerado. São 4 passos. Quais são eles? Faz assim com a mão, ó. E fala comigo. Ama, espera, trabalha e perdoa. Quem sabe, no final da nossa jornada terrena, nós consigamos afirmar, assim como Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 7 ao 8, ele fala o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, quem sabe, no futuro, né, a gente não consiga ter a consciência de que nós combatemos o bom combate, ou seja, combatemos as dificuldades e as nossas más inclinações. Acabei a carreira, ou seja, a tarefa que me foi confiada, eu levei ela até o final. Guardei a fé. A fé é o quê? No porvir. A fé é que amanhã vai ser melhor do que hoje, apesar de todas as dificuldades. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, a coroa vem de coroar, né? Coroação. O espírito totalmente puro, liberto das provas e da expiação, coroado então como um espírito puro e finalmente livre.
Que Jesus possa nos abençoar nessa noite. Eu agradeço a atenção de todos, a direção da casa, mais uma vez, pela oportunidade, né, desse aprendizado, que espero que possa ter sido tão proveitoso para vocês, como foi para mim. Muito obrigado.